Prestaram atenção, crianças? Vou ler novamente. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha como é incrível, né? A gente já fica assim, admirado. Como uma pessoa ficar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, né? Vamos começar a ler aqui para a gente poder entender como foi que aconteceu para Jonas e parar lá dentro da barriga do peixe. Vocês podem ir acompanhando comigo para a gente entender melhorzinho como foi que Jonas foi parar lá dentro da barriga do peixe. A gente vai para o capítulo 1, do versículo 1 em diante. Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. A gente vai lendo e a gente vai entender como foi que aconteceu. Amém? Amém? Amém. Vamos prestar atenção para que a gente possa entender. Certo dia, versículo 1 do capítulo 1 de Jonas. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, ou na sua Bíblia pode dizer, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Preste atenção. Versículo 3. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Como assim, tia Angélica? Direção contrária? Nós vemos aqui no versículo 1 que Jonas recebeu um chamado. Jonas era o quê? Um profeta do Senhor. Então ele recebeu um chamado para ir até a cidade de Nínive. Porque aquela cidade de Nínive, aqui na palavra do Senhor nos diz que estava com uma maldade muito grande. E o Senhor passou esse chamado para Jonas para ele ir lá. Precisava que ele fosse lá. Mas no versículo 3, a palavra nos diz que Jonas se preparou, se aprontou, mas fugiu do Senhor. Muitas Bíblias dizem aí que ele fugiu da presença do Senhor, a linguagem da Bíblia. Na direção contrária. Como assim na direção contrária? Aqui a tia já fez uma plaquinha mostrando aqui Jonas. Olha a plaquinha. Nínive para cá. Tarsis para cá. Está vendo? Ele foi na direção contrária. Nínive é para cá. Tarsis para cá. Vamos ler para a gente entender mais. Continuação do versículo 3. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Versículo 4. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma grande tempestade no mar. Aqui a gente vê um navio e uma tempestade forte. Uma simulação, né? Do navio, o céu escuro, a chuva caindo, uma grande tempestade. A gente vai lendo e a gente vai entender o que aconteceu. Já vimos que Jonas seguiu uma direção completamente diferente da que Deus mandou.
E vimos que ele embarcou em um navio que começou uma grande tempestade. Continuação. A tempestade era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir no meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. Olha, a gente vê aqui uma pessoa com a mão assim, onde esteja orando aí, clamando aos deuses deles, preocupado com a tempestade, que estava muito grande. Acredito que estava muito grande mesmo, que eles estavam com muito medo de chegar ao ponto de começar a pedir ajuda aos deuses deles. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, começaram a jogar a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão. O porão fica assim nos fundos do navio, né? Todo mundo conhece, sabe? E ali havia se deitado e caído num sono profundo. Imagina só, uma grande tempestade, que a gente, graças a Deus, a gente não sabe, nunca passamos por isso, né? A gente vê que quando vem aquela chuva bem forte, que a gente está dentro de casa, você vê estrada assim, em cima do telhado, às vezes eu fico assim, Senhor, toma fé. Imagina a pessoa num navio, uma pessoa não, várias pessoas dentro do navio, e o vento está alojando para lá e para cá, tempestade forte, os ventos, chuva, tudo. E as pessoas ficam apavoradas. E Jonas estava lá onde? No porão. Dormindo lá, não estava nem preocupado. Acho que não estava nem sentindo nem vendo nada. Vamos continuar lendo para a gente ver o que aconteceu. Versículo 6, para que vocês possam acompanhar. O capitão do navio o encontrou ali e disse, olha o capitão aqui, chegou lá perto de Jonas. O capitão do navio o encontrou ali e disse, como é que você está aí dormindo? Levanta-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Está vendo? Ele bravo, apontando para ele. Como é que pode uma tempestade dessa e você aí dormindo? Levanta, clama ao teu Deus. Versículo 7. Os marinheiros disseram uns aos outros, vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Está vendo? Eles disseram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? De que país você é? E qual é o seu povo? Versículo 9. Jonas responde, eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram, veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Olha só. Não me perca, Jesus. Versículo 12. Jonas respondeu, vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre você.
vocês. Em vez de fazer isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu o Senhor que está fazendo isso, e que está acontecendo é da tua vontade. Versículo 15, crianças. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Versículo 16. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha aqui, o grande peixe de Jonas, quando foi jogado no mar. Não estou entendendo nada. A gente leu aqui, a gente viu porque foi que Jonas veio parar dentro do mar e o peixe o engoliu. Por que foi? A gente leu aqui e a gente viu que Jonas recebeu um chamado do Senhor, porque ele era um profeta do Senhor. E nós vemos que Jonas, em vez de obedecer ao Senhor, a ordem que o Senhor tinha dado, ele fez completamente ao contrário. De seguir para onde o Senhor tinha mandado, para a cidade de Nínive, ele seguiu ao contrário. Procurou outro navio e seguiu em outro navio. Nós sabemos que a desobediência não é certa, né? A gente vai lendo e vai entendendo. Mas a gente fica se perguntando: por que Jonas desobedeceu a Deus? O que Jonas não queria cumprir ali o chamado que Deus tinha dado para ele, de ir até a cidade de Nínive, pregar lá? Porque a gente viu no capítulo 1, versículo 1 em diante, onde Deus disse: Jonas, filho de Amitai, levanta-se, apronta-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela. Fale para ela, programe para ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Por que Jonas não queria ir lá, minha gente? Por que ele não queria? Ele tinha medo, porque como a gente está vendo aqui, na passagem aqui do versículo 2, nos diz que a maldade daquela cidade era grande. Então será que Jonas estava com medo de ir até aquela cidade? Com medo de ir lá porque a maldade era grande, o pecado era grande? Será que era isso? Vamos ver. Não. Jonas não queria ir pregar em Nínive, porque ele não queria pregar em Nínive, porque ele sabia que Deus era um Deus, ele é um Deus de misericórdia e compaixão. E ele temia que os ninivitas se arrependessem dos seus pecados, sendo perdoados em vez de serem destruídos. Com ele, era o que Jonas desejava, era que eles fossem destruídos. Porque aquela cidade tinha muita maldade, Jonas não queria ir lá, porque ele sabia que ele indo lá levar a mensagem do Senhor, aquelas pessoas poderiam se arrepender e se voltar ao Senhor. Então, a vontade do coração de Jonas, que Jonas desejava, era que aquelas pessoas maldosas, cheias de malícia de pecado, elas fossem destruídas. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos para o versículo
3 e ver qual é a mensagem que Jonas tinha para entregar à cidade de Nínive. Jonas, capítulo 3, versículo 4. Eu estou pulando aqui a oração de Jonas, para a gente saber o que Deus mandou Jonas entregar a mensagem lá em Nínive. Qual era a mensagem? Jonas capítulo 3, versículo 4, nos diz assim: Jonas entrou na cidade, andou o dia inteiro, e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a mensagem que o Senhor mandou Jonas levar até a cidade de Nínive. Mas você diz assim, Angélica, mas ele não estava lá na barriga do peixe? Volte para o capítulo 2. Amém? No capítulo 2, versículo 1, diz assim. Capítulo 2 de Jonas, versículo 1. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Jonas desobedeceu a Deus, foi numa direção contrária. Eu estou falando aqui de mim, não é da Bíblia, peraí. Estou falando Nós vimos no capítulo 1, ele recebeu o chamado para a cidade de Nínive, levar a mensagem que seria essa que eu li no capítulo 3, versículo 4, que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. Mas Jonas seguiu completamente a direção contrária, que foi o que causou ele ser engolido pelo peixe. Mas dentro do peixe, Jonas orou assim. Capítulo 2, versículo 2. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste do fundo do mundo dos mortos. Gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas enrolavam sobre mim. Versículo 4. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença. Olha o que Jonas está falando na oração dele. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. Versículo 5. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente, e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6. Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem um portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, olha só, isso é a oração de Jonas dentro do peixe. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifício e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem, olha só, criança, o poderoso Deus, que é o nosso Deus. Preste atenção no versículo 10. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Está vendo? Jonas foi o quê? Foi desobediente ao Senhor.
Uma coisa que nós sabemos que não é certa. Mas mesmo assim, o Senhor, com sua misericórdia e bondade, foi lá, permitiu que jogasse Jonas, porque tudo é permissão do Senhor, que jogasse Jonas no mar e permitiu vir um grande peixe. Acredito que seria uma baleia, porque eu acho que o peixe maior que tem deve ser uma baleia. Pronto. Então, Deus permitiu a baleia vir, ó, a gente vê aqui na figurinha, e engolir Jonas. Deus deveria permitir o quê? Jonas ficar lá dentro do mar, ser espedaçado por qualquer outro peixe, tubarão, porque o tubarão não pode ver carne, né? E despedaçar ele, pronto. Mas não. Deus tinha propósito na vida de Jonas para cumprir o chamado que o Senhor tinha dado a ele, apesar de ele ter seguido direção contrária, né? Mas Deus permitiu, jogado ele no mar, permitiu vir um grande peixe, a baleia, e engolir Jonas. E Jonas passou o quê? 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Muitas Bíblias dizem as estranhas, né? As estranhas do peixe. Mas também a gente vê que lá dentro do peixe, Jonas se arrependeu daquilo que tinha feito. Se arrependeu e orou ao Senhor. E ali naquela oração que eu acredito que Deus, que Ele é o que sonda o coração, viu sinceridade no coração de Jonas e permitiu o peixe vomitar ele na praia. Para ele cumprir o chamado dele, que tinha sido lá atrás, e ele desobedeceu. Aí Deus dá o quê? Uma nova oportunidade a Jonas. Aí no capítulo 3, diz, pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas, pela segunda vez, levanta-se, apronta-se, e vai à grande cidade de Nínive, e anuncia ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nós vemos aqui que Jonas fez completamente diferente do capítulo 1. No capítulo 1, ele levantou-se e aprontou, mas foi em direção contrária, né? Mas já que no capítulo 3, pela segunda vez, quando o Senhor dá a oportunidade a ele, eu nem mostrei aqui, ó. Jonas dentro do peixe, da estranha do peixe. Estranho, né? Entranha do peixe. Esse negócio aí. Olha, ele é triste. A barriga do peixe. A barriga. Tá vendo? Acredito que aqui ele já estava o quê? Arrependido. É a boca do peixe aqui, a garganta do peixe, parece ser a garganta, né? É, que a gente vê o negocinho daqui da. A gente vê aqui Jonas, ó, arrependido. Aí foi quando ele orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Jonas. Aí foi quando o Senhor permitiu o peixe vomitar ele. E novamente o Senhor manda ele ir à cidade de Nínive entregar a mensagem. Versículo 3 do capítulo 3. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e andou um dia inteiro. E então começou a anunciar. Olha Jonas aqui. Jonas mostra, ó, aqui o povo. E ele entregando a mensagem. Dessa vez, Jonas obediente, seguindo na direção certa e fazendo aquilo que o Senhor
mandou. E aqui Jonas está falando aqui para o povo, entregando a mensagem, dizendo: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Olha. Versículo 5. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Isso era um gesto de pessoas que estavam tristes, né? Por algum acontecimento. Versículo 7. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Aí é o versículo 9. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Nós vimos aqui Jonas pregando aqui, dando uma mensagem ao povo. A gente deve ver aqui pessoas chorando aqui. Uma mensagem, tá? Dá para ver uma figurinha com as pessoas chorando, né? De arrependimento. Eu saí pesquisando um pouco e vendo. Aí eu saí pesquisando, porque a Bíblia fala que Nínive era uma cidade de grande pecado. Era uma cidade de grande malícia. Aí eu saí pesquisando o que tinha tanto em Nínive. Nínive foi uma cidade marcada pela malícia, pela corrupção moral e pela violência. As pessoas de Nínive eram sanguinárias e cruéis. Elas pedaçavam suas vítimas sem qualquer piedade. Olha para a gente ver como essas pessoas eram tinha malícia e não tinha crueldade, né? E era muito pecado, era muito pecado nessa cidade. Mas o que a gente vê aqui, tia Angélica, nessa história? Jonas desobedeceu no começo, não cumpriu o que Deus tinha mandado. Por quê? Porque Jonas, ele sabe, ele é um profeta de Deus, um servo do Senhor, então ele sabia, e como nós que servimos ao Senhor, sabemos que Deus, ele tem um amor enorme por cada um de nós. E por mais que aquelas pessoas viviam em grande pecado, era uma cidade terrível, como vou dar de exemplo lá atrás, Sodoma e Gomorra também, era uma cidade muito cheia de pecado, né? Que foi destruída, como a gente sabe lá na Bíblia, em Gênesis, não consigo me lembrar o versículo, capítulo, mas foi lá em Gênesis. Então, essa cidade era uma cidade como Sodoma e Gomorra. Mas essas daqui, o Senhor mandou a mensagem. E quando o Senhor mandou a mensagem, essas pessoas se arrependeram. A gente vê, como eu acabei de ler, eu creio que vocês ouviram e entenderam, que até o rei deu uma ordem para todos fazerem jejum, ficar sem comer e beber. Olha só, eram as pessoas que viviam no pecado, fazendo as coisas erradas. Mas a partir do momento que o Senhor mandou a mensagem ali, falou que ia destruir aquela cidade, eles temeram
ao Senhor. E ao mesmo tempo se converteram. Largaram a maldade e o pecado para fazer a vontade do Senhor. Aquilo que era justo aos olhos do Senhor. Por isso que Jonas não queria ir lá. Mas será que a gente tem que ser como Jonas? Será? A gente tem umas pessoas que a gente segue ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Às vezes, a gente até se entristece e fica um pouco chateado com pessoas, às vezes vizinhos, ou às vezes até pessoas da família, ou às vezes pessoas da nossa localidade, pessoas que estão ali praticando errado. A gente às vezes não fica chateado, né, irmã Maria Campina? Dá um desgosto, dá até aquela raiva, aquela ira, assim, quando a gente vê aquelas pessoas praticando errado, que a gente sabe que é o errado, né? Como Jonas aqui se revoltava com as pessoas de Nínive. Mas nós não devemos ser assim. Porque é nessas pessoas que necessitam da mensagem do Senhor. E nós, seres humanos, servos do Senhor, que fomos levantados para fazer a obra do Senhor, para fazer o chamado do Senhor, temos que levar a mensagem para cada um. Porque eu não consigo me lembrar agora, mas a gente estudou sobre esse versículo no tema da revista das crianças. Que Deus, Ele quer que todos sejam salvos. A gente até explicou para as crianças. Ele não quer que seja só os magos, ou só os bonitos, ou só os gordos, ou só os feios, ou só os altos, ou só os baixos, não. O desejo do nosso Deus é que todos crianças, todos, aqueles mendigos que estão no meio da rua, aqueles ladrões que não têm entendimento, ficam roubando, salteando, aquelas pessoas maldosas que ficam fazendo maldade, muitas maldades. Não pense que aquelas pessoas, Deus não quer a salvação delas, não. Ao contrário, Deus quer que todos sejam salvos. Por isso, depende de nós levar a mensagem do Senhor. Por onde quer que a gente ande. Como eu sempre falo, eu e a Ruth, a gente sempre fala para vocês na escola infantil, dominical. A gente está sempre orientando vocês. 5-2. Pregue para o seu coleguinha na escola. Pregue para a vovó que ainda não é da igreja, que ainda não conhece a Cristo. O tio, com a tia, com o primo. O vizinho que mora ao lado, que ainda não entende. Fale de Jesus para ele. Porque o desejo do nosso Deus é que todos sejam salvos. Todos. Quando de todos, são todos. O Senhor Deus, Ele não nos fez para sofrer. Não nos fez, preste atenção, crianças. O Senhor Deus não nos fez para sofrer, para adoecer, para morrer. Os planos do nosso Deus eram completamente diferentes. Mas através de Satanás, né, veio o pecado. Ali quando ele tentou Eva e Adão. Aí veio o pecado. Por isso que hoje nós estamos na terra e hoje é muito pecado, é muita corrupção, é muita doença, é muito problema. Mas saiba, crianças, que tem um lugar santo, purificado, guardado para cada um de nós. O Senhor nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. E Jesus está à porta para voltar, para nos levar para essa cidade. E para isso, nós devemos sempre estar. Não fazer como Jonas fez aqui no primeiro episódio, desobedecendo. E sim, no segundo episódio, sendo obediente. Obediente ao chamado que o Senhor Jesus nos chamar e nos ordenar para fazer. Sem olhar as circunstâncias, sem olhar as dificuldades. Sempre ser obediente, fazendo a vontade de Deus. Mas como é que eu, criança, vou começar assim? Eu não entendo mesmo. Como é que eu vou começar a fazer a vontade do Senhor? Você tem, já que vocês são crianças, são pequenininhos, vocês têm o quê? Os pais.
E através da obediência ao papai e à mamãe, ou responsável de cada um de vocês, vocês vão chegar ao querer e à vontade de Deus. Andando, fazendo certo. O papai e a mamãe, eles são mais experientes. Então, eles sempre vão passar para vocês o certo, porque eles têm mais experiência na vida, já viveram mais dias. Às vezes, o papai e a mamãe sempre nos nega algo. Vou dizer assim para vocês, crianças. Negam algo, alguma coisa que vocês querem tanto, que você chega para papai, chega para mamãe. Como sempre os meus chegam para mim, eu digo não. Você acha que é fácil para a gente dizer não? Não é fácil para o papai e a mamãe dizer não. Mas saiba que é porque cada papai e cada mamãe sempre quer o melhor de vocês. Sempre, sempre, sempre. Em nenhum momento o pai e a mãe vai querer o mal de um filho. É igual a Deus. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Mas para isso temos que ser obediente a Ele. Ser obediente ao chamado. O chamado do Senhor na nossa vida. Amém, crianças? Estão entendendo alguma coisa? Devemos ser como Jonas, no primeiro episódio. No primeiro episódio, Jonas foi o quê? Desobediente. Deus disse, vá a Nínive. E ele seguiu completamente ao contrário. Ao contrário, né? Como nós vimos aqui. Que nós não possamos fazer como Jonas no primeiro episódio, e sim no segundo episódio, aonde ali ele obedeceu ao chamado do Senhor, foi obediente e foi lá e cumpriu a missão dele. Porque essas pessoas precisavam ouvir a mensagem do Senhor e se arrepender. Jonas não queria que essas pessoas fossem salvas. A preocupação deles de chegar a esse lugar era porque ele sabia que realmente ia acontecer o que aconteceu. As pessoas iam se arrepender e voltar-se a Deus, se converterem. Mas ele, com o coração dele por ver aquela maldade, achava que era melhor que eles fossem destruídos. Mas não é assim. Tem muitas pessoas que cumprem o pecado, fazem o pecado, vive malícia, cruel, deve fazer muitas coisas erradas, mas porque ainda não conhece a verdade, ainda não conhece a esse Deus tão grande e fiel que é o nosso Deus. Então, eles precisam de quê? O que essas pessoas precisam? Precisam que nós vamos até ela passar a mensagem, porque fomos chamados para isso. Eu sempre digo a vocês nas escolinhas, vocês são os missionáriozinhos do Senhor. Aí são tão pequenininha aqui, mas vai começando. Você já tem um chamado para falar do Senhor. Amém? Glória a Deus. E o que podemos aprender nessa história de Jonas? Aprendemos que devemos focar na obediência a Deus. Preste atenção. Devemos focar na obediência a Deus. Na fé, preste atenção. Na fé em sua vontade e soberana. E na importância da misericórdia e do arrependimento. Está vendo? Nós vimos aqui o arrependimento, ele é muito importante, crianças. Nós vimos aqui o arrependimento nessa história de Jonas em dois fatos. O arrependimento, quando Jonas estava dentro do peixe, que ele se arrependeu por não ter seguido o chamado do Senhor, e ali ele se arrependeu dentro do peixe, adorando, e dizendo ao Senhor que ele tinha se arrependido. E ali o Senhor ouviu a oração dele e fez o quê? Vomitou ele
para fora, para ele cumprir o chamado dele. E também onde foi que a gente viu arrependimento? Nas pessoas de Nínive. Quando Jonas chegou para entregar a mensagem que o Senhor tinha mandado, essas pessoas começaram a se arrepender dos caminhos maus que elas seguiam. Está vendo como é importante? Mas por quê? Porque eles ouviram a mensagem do Senhor. Jonas tentou fugir do plano de Deus, não foi? Mas aprendeu que não se pode escapar dele. Jonas achou que ali seguindo a direção contrária ia escapar do Senhor. Mas foi completamente diferente. Deus foi o quê? Permitiu aquela tempestade, permitiu que aqueles marinheiros jogassem Jonas, permitiu o que mais? O peixe engolir Jonas, para vir o quê? O arrependimento de Jonas, para ele voltar e cumprir o seu chamado. Jonas tentou fugir do plano de Deus, mas aprendeu que não se pode escapar dele e que obedecer traz paz, enquanto a desobediência pode causar sofrimento. O que foi que a gente viu aqui também nessa passagem? No capítulo 1, a gente viu que a desobediência ela causa sofrimento, não só para nós, mas também para as pessoas. Porque como a gente viu aqui, Jonas desobedeceu ao Senhor. Não foi? Ao que foi que Jonas causou? Pegou um barco, ao contrário do que Deus tinha mandado ele ir, e causou a grande tempestade. E causou um grande alvoroço. E um grande perigo aquelas pessoas naquela tempestade. Está vendo o que traz a desobediência? Um grande perigo para as pessoas. Imagina se Deus tivesse permitido ali, por causa da desobediência de Jonas, aquele navio virar, se espedaçar, porque a palavra diz que estava em ponto de se despedaçar. Aquelas pessoas todas o quê? Iam morrer. Por causa de quê? Da desobediência de Jonas. Por isso que devemos sempre ser obedientes ao Senhor. Porque a desobediência, além de não agradar a Deus, pode trazer sofrimento para as pessoas ao nosso redor. Amém? A história de Jonas também nos ensina que Deus, Ele ama a todos e que se importa com o arrependimento de todos, não apenas de um grupo. Um grupo como? Nós que estamos aqui. Deus não se importa só com o arrependimento de nós que já estamos servindo a Ele. Ele se importa também com o arrependimento daqueles que estão lá fora fazendo o errado, no caminho errado. E que devemos perdoar e ter compaixão pelos outros, assim como Deus tem. Assim como Deus tem compaixão, nós também devemos ter compaixão daqueles que estão seguindo o caminho errado. Amém, crianças? Não é porque a gente vê alguém praticando errado, a gente não vai se importar. Não, a gente tem que se lembrar de quê? Que o Senhor quer o quê, criança? Que todos sejam salvos. É muito importante vocês memorizar isso. É que eu não consigo me lembrar agora. Mas na revista